beleza? Sejam bem-vindos ao Pazote na área, essa nova era do nosso canal. Quero aqui estar conversando sobre coisas e pensamentos fora da caixinha. Eu sou João Paulo Pazotti, sou advogado, um cristão, casado com uma linda mulher, pai de dois filhos maravilhosos e tenho me incomodado com as coisas que eu tenho visto nesse mundo. Quero, através desse canal, poder externar esse pensamento. Eu brinquei esses dias, eu estava me sentindo o Enéas desse tempo. Porque quando a gente pensa fora da caixinha, fora do que a manada está pensando, a gente começa a ser questionado. Mas eu acredito que pessoas como eu, que pensam assim, um dia terão a sua razão demonstrada, porque há uma disfuncionalidade no pensamento hoje que tem acometido não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E eu queria começar falando sobre algo que eu entendo e vejo hoje, quando penso no jornalismo de 1990 a 2000 para o jornalismo de hoje. Antigamente o jornal vinha e dava notícia, ponto. Hoje ela quer comentar a notícia e quer fazer que você entenda a notícia do jeito que ele quer te ensinar, da forma que ele acha que é correta. Portanto, quando a gente olha para a sociedade hoje, nós não temos mais a liberdade de pensar. A liberdade de pensamento foi cerceada e caçada de nós, e pela preguiça e pela facilidade que hoje a internet nos dá, os meios eletrônicos e agora a IA, cada vez mais o cérebro tem ficado preguiçoso, cada vez menos as pessoas pensam. Ora, o que nós temos visto hoje, né, o que nós temos ouvido hoje, principalmente na política, que ou você é de esquerda ou você é de direita. Algo que me irrita terrivelmente quando as pessoas querem me rotular dessa forma ou rotular as pessoas dessa forma, nos caçando o direito de pensar. E aí, eu convido você, a cada vez que alguém falar que você é de esquerda ou direita, perguntar para ele, me explique o que é esquerda e o que é direita. Quando você me explicar da onde vem o termo esquerda e direita, o que é essa filosofia, aí a gente vai discutir. Digo a você, você é uma pessoa que defende os privilégios dos políticos, a manata, toda aquela nobreza que o cargo político tem. Você é um cara que defende isso? Você acredita que cada vez mais o Estado ali, as pessoas precisam desses privilégios? E trazendo, vamos contextualizar, você acredita que os empresários, né, as grandes fábricas, elas têm que ter mantido os seus privilégios, os seus direitos e em detrimento ao sofrimento e ao trabalho alheio? Ou você acredita que tem que ter um equilíbrio entre o trabalhador e aquele que produz? Você acredita que as leis trabalhistas realmente são importantes para trazer esse norte, que muitas vezes elas são usadas de forma indevida, sim, mas que ela é importante para ter o equilíbrio entre o trabalhador e a classe que produz? Então vamos lá, vamos descobrir o que é esquerda e direita e de onde vem. Não sei se você sabe, mas o termo esquerda e direita nasceu em 1789, na chamada Revolução Francesa, quando o parlamento se dividiu ao meio, porque ele era em U. Então, metade do parlamento, de um lado, do lado esquerdo, ficou contra aos privilégios dos nobres, e ali então eles defendiam mudanças radicais no fim do absolutismo da, da criação da república. Ele queria uma república, ele queria direitos, ele queria uma igualdade, né? Então eram formados por um grupo conhecido como jacobinos. Do outro lado, o lado direito, era aquela galera que estava ali defendendo a manutenção dos privilégios da nobreza, a manutenção do rei Luís XVI, que eram conhecidos como girondinos. Então, daí surgiu esquerda e direita. E de que lado você está? Dos girondinos ou dos jacobinos? Né? Então, a gente começa aí a nossa discussão. E as pessoas, eu diria que 80%, 85%, ou até mais, não sabe nem de onde vem o termo esquerda e direita. Mas, para falar que é contra o presidente atual, eu me digo de direita. Para falar que eu sou a favor do presidente atual, eu me digo de esquerda. E aí, dentre essas saladas de esquerda e direita, entrou dois temas mais contemporâneos
que é a guerra entre o progressismo com o conservadorismo. A dita direita de hoje adotou o conservadorismo como bandeira e a dita esquerda de hoje adotou o progressismo como bandeira. E aí, eu perguntei esse dia no meu Instagram se eu poderia ser um cara que defende os direitos trabalhistas e sou conservador. Se isso é possível. Muitos acreditam que sim e outros acreditam que não. Mas a verdade é que a política não é uma linha reta. A política é formada de ideias, projetos e aquilo que deveria ser a base da nossa política, que é o bem comum, porque a política ela serve para discutir o bem comum da sociedade. O político é aquele que vai nos representar nessa conversa e trazer a nossa vontade. Então, a primeira pergunta é: o político que você elegeu está fazendo a vontade que você pensa, está trazendo o seu pensamento para o debate, ou ele está fazendo o próprio merchan dele? Olha, nós tivemos recentemente a discussão do 6 por 1, do 5 por 2, 6 por 1. O que a dita bancada de direita fez foi ridículo. E aí eu quero citar nomes como Nicolas Ferreira e outros, que fizeram um grande papelão ao levar para a bancada uma proposta de 4 por 3, querendo dizer, nós vamos quebrar o país. Vergonha. E nós tivemos ali alguns políticos que, mesmo sendo impopular, mantiveram o seu voto do 6 por 2, 6 por 1. E aí eu digo a você, o que é mais bonito? É fazer esse papelão que fizeram ali, o marketing, ou manter as suas bases? Mesmo se você concorda ou não. E eu acho que aqui a gente tem direito de concordar ou não. Eu posso ser um político que acredita que o 6 por 2 é melhor que o 6 por 1 que é melhor que o 5 por 2 e defender isso, porque quem votou em mim acredita nisso. Eu posso ser um político que entende que a lei da misoginia não é legal e vou votar contra essa lei. Ao ponto que eu posso ser um político que acredita que essa lei é boa e vou votar a favor. Porque aqueles que votaram em mim acreditam que essa lei é boa. E aqueles que votaram em mim que acreditam que não é boa, e eu estou representando. E essa é a beleza do debate. E bom seria se a política chegasse no meio termo e conseguisse encontrar equilíbrios que hoje nós não temos. Hoje nós estamos aqui ou aqui. Parece o metrô da linha vermelha, né? Palmeiras e Corinthians estão nos extremos. É Barra Funda Palmeiras e Taquera Corinthians, porque precisa ficar longe. E esse meio todo de estação que existe, nós vamos anular? Nós não vamos parar mais na Sé, não tem mais a Bresser Hermoca, não tem mais o Tatuapé. Acabou ali Arthur Alvim. O que nós estamos fazendo com essas estações do meio? A política, ela é bela, porque ela permite que nós encontremos equilíbrio entre manter uma empresa saudável, trabalhadores, o rendimento, o poder econômico para sobreviver bem. Essa deveria ser a tônica da discussão. E aí eu pergunto para você, entre 6 por 2, 6 por 1 e 5 por 2, eu estou errando feio. 6 por 1 e 5 por 2, eu não vejo ninguém falando que nós trabalhamos 6 meses do ano para pagar imposto para a política. Porque o custo do Brasil é muito alto. Eu não vejo as pessoas falando que o judiciário brasileiro custa muito caro e entrega pouco. Que deputados custam muito caro e entregam pouco. Que senadores custam muito caro e entregam pouco. O presidente da República tem uma baita regalia e não está fazendo porcaria nenhuma, e há muito tempo, gente, sejamos sinceros. Não é aqui, que o meu foi melhor que o seu. Não, nós não tivemos nenhum período aqui em que o brasileiro viveu bem, a não ser, eu tenho que ser justo, quando houve a mudança ali para o plano real, e ele chegou a custar um por um, e o poder de compra do brasileiro cresceu, parou aqueles juros abusivos que existiam. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ali no começo do seu mandato, conseguiu fazer esse equilíbrio e o brasileiro teve um pouco de esperança no poder econômico. Aí, depois, no primeiro mandato do Lula, ele abriu os créditos e o povo brasileiro, de novo, comprou e teve um bom poder de compra e barganha, mas isso acabou endividando o povo, porque o povo não tem a a educação financeira para lidar com crédito e acabou se afundando, né? E a gente está vendo até hoje os reflexos. Mas falta, de fato, uma discussão de política pública para o nosso país. E me entristece agora que nós estamos em época de campanha e as notícias são, olha, o lado de lá, né, a esquerda, só quer acabar com o país. E nós somos a direita, nós somos a única salvação. E o que você está propondo para salvar o país? Não,
um videozinho de IA que tem o candidato a presidente resgatando o Neymar. Ridículo. Nem na quinta série meus trabalhos era tão ridículo como isso. Então, um cara que se propõe a ser presidente, né, fazer um papelão desse daí, para mim é um cara que já não merecia estar concorrendo. Falta argumento técnico. Aí nós temos na fala dele que o que é mais absurdo, e aí a gente precisa discutir isso. Olha, minha proposta é que estuprador tem que ser castrado publicamente. Pô, legal, ideia, um projeto interessante. Como senador há tantos anos, você já propôs esse projeto? Não, ele não propôs. Então, que desgraça estava fazendo até hoje lá, se o papel dele era fazer lei. E se ele agora vai propor uma lei, quando ele é candidato, a um cargo executivo e não mais legislativo. Nem sabe para onde está indo ou o que está fazendo? Ou isso realmente é mau caratismo eleitoral e quer enganar a população com falas que trazem ideias eleitoreiras e depois não vão ser realizadas? Então, para, gente, de ser iludido, parem de ser enganados. E aí a gente precisa aqui tomar a termo do que é realmente as coisas e estudar, ser um pouquinho mais ousado e usar o cérebro e não permitir que as pessoas nos usem para aquilo que elas querem, do jeito que elas querem, fazendo o que elas querem. Esquerda, portanto, lembre-se, nasceu no parlamento para defender o pobre, o lado mais fraco. A direita defendia o reinado, a parte mais forte. Então, se você é um pobre que está defendendo a direita, talvez você esteja defendendo coisas erradas e não entendeu. E se você é de esquerda e está defendendo um governo que se diz pai do pobre, mas não faz nada para o pobre, você também está defendendo algo errado, porque não estão te entregando aquilo que você acredita. E aí a gente vai discutir aqui ao longo do canal, com vídeos assim, de temas que eu quero trazer, para a gente começar a entender que existe meio termos nas coisas. Olha, a estrutura do Brasil é muito simples de entender. Nós temos um lado que é capital, tá? Que é as empresas, as indústrias que produzem e recolhem impostos. E do outro lado, nós precisamos entender que existem trabalhadores, pessoas necessitadas e pessoas de miserabilidade. Quando essas empresas arrecadam a Seguridade Social, o INSS, parte da Seguridade Social dela, esse dinheiro vai permitir que o Estado vá lá e atenda aquele povo mais pobre. Então, eu não posso ser contra o capital. Se você falar, as indústrias têm que acabar, as empresas, tudo. Bom, aonde nós vamos arrumar dinheiro para cuidar do pobre? Veja. Então, eu não posso ser contra as empresas. Eu quero que as microempresas, que são as que geram mais empregos, as empresas de pequeno porte, aquelas que estão ali nas lojinhas, os mercadinhos, que geram emprego, que elas se fortaleçam e cresçam. E para isso eu preciso de programas de impostos que ajudem a impulsionar essas empresas. Eu preciso de ideias que causem menor tributação ao trabalhador para que ele tenha mais condição de barganha, de compra, e tenha uma melhor qualidade de vida. Esse tipo de proposta a gente não vê. A gente só vê taxação, 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 criação de imposto, e, diga-se de passagem, atinge a empresa e atinge o pobre. Logo, estamos nós brigando entre nós e o grande clero continua do mesmo jeito. O reinado continua recebendo o seu. Estamos um contra o outro. É isso que eles querem. Quando coloca você é de direita, você é de esquerda, e colocam um contra o outro, enquanto nós estamos brigando, eles estão lá jogando xadrezinho, tranquilo, tomando o seu chazinho, vivendo a sua boa vida. Então, por favor, esse primeiro vídeo é um convite a você a quebrar a sua mente, começar a pensar por si só. E nós vamos aqui, logo mais, tratar assuntos como religião, política, sobre direitos, desses progressismos que vem vindo, o que é possível, o que é razoável, o que é extremismo. Mas eu quero que você pense. O Pazotti está na área. Vamos incomodar aos cérebros dormentes para que eles acordem e pensem. Quando o povo acordar e pensar, aqueles que estão na mordomia, utilizando da gente, da nossa ingenuidade, vai cair. Nós veremos uma revolução nesse país. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e convidar as pessoas a conhecer o nosso canal. E assim nós vamos levar mais longe a nossa ideia e poder atingir mais pessoas, mudando, quem sabe assim,
o cenário que a gente está vivendo aí. Fiquem com Deus e até a próxima.